Olá, Brasil! Começamos agora mais um programa Siga Esse Exemplo na Onda da Solidariedade. E hoje nós vamos conversar sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Estou recebendo aqui o Marco Antônio e você não sai daí, o programa vai estar muito interessante e nós vamos aprimorar cada vez mais ainda os nossos conhecimentos e transitar na onda da solidariedade. Fiquem ligados no programa Siga Esse Exemplo. Do que é feita uma universidade? Ela é feita de encontros reais, conexões verdadeiras carregadas de inspiração. A menor distância entre o eu posso e o eu consigo. Desconhecidos que se tornam amigos para a vida toda. Encontros aleatórios com potencial para mudar o mundo. Infinitas ligações gerando conhecimento. Pessoas unidas pelo mesmo propósito. Transformar. E assim, de encontro em encontro, a universidade vibra, pulsa. Acredite nos encontros. Eles vão mudar sua vida. Ingresse na UNAEP com sua nota do Enem ou consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. Estamos de volta em nosso programa Siga Esse Exemplo na Onda da Solidariedade e hoje nós vamos bater um papo aqui com o Marco Antônio, que vai falar como funciona o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Marco, primeiro, antes da gente entrar no papo, do CMDCA, eu queria que você contasse para todo mundo que está nos assistindo quem é o Marco Antônio. Meu nome é Marco Antônio Magalhães, sou residente no Guarujá há 51 anos. Meus pais, foi a professora Margarida, uma das primeiras professoras do município. Meu pai chama-se Aurélio, trabalhou muito tempo na aviação Guarujá, depois passou para a Translitoral. Eu tenho um irmão mais velho que chama-se Marco Aurélio, mas infelizmente ele é falecido. Sempre estudei nos colégios, nas escolas municipais do Guarujá, sempre em escolas públicas. Depois eu fiz minhas universidades em Santos, tanto a primeira como a segunda. Sou servidor público da Secretaria de Assistência Social do município de Guarujá. Hoje sou secretário adjunto da Secretaria de Assistência e também tive a oportunidade de retornar a ser presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Marco, falando em criança e adolescente, num país onde nós passamos por uma crise social, uma crise moral, uma crise política, como é que o Conselho pode ajudar nesse momento que é um momento crucial em que o país precisa reagir, que o país precisa de políticas públicas que possam melhorar a questão social? O Conselho ele é o órgão que discute a política pública da criança e adolescente. E ele é composto das entidades, das organizações sociais e também das secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Guarujá. É ele que, junto com as entidades, que vai discutir todos os atendimentos que nós temos de crianças em relação a escolas, atendimento em hospitais, a questão atendimento dos atos infracionais que são cometidos, há um diálogo também com o Poder Judiciário e também com o Ministério Público, de ações preventivas, porque para o CMDCA ele discute as duas ações, E uma das principais nossas são ações preventivas. Então as entidades, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, as entidades têm que ter inscrição no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e não é só para ter inscrição. Quando a entidade se inscreve, é porque ela vai, junto com o Conselho, discutir a política pública. Então, em todos os eixos a qual são permitidos.
Então, se a gente pegar hoje a questão das pessoas com deficiência, nós temos 3 entidades que têm o nosso certificado, que é a APAE, a APAGE e o CRPI. Essas entidades, quando participam do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, elas trazem para nós o que está acontecendo na política pública da pessoa com deficiência, aquilo que o CMDCA precisa, junto aos órgãos que atendem essa população, tanto a esfera do colégio estadual, como a esfera do colégio municipal, ou também ao próprio governo municipal, o governo estadual também. Esse é o papel do conselho. Então, conforme vai aparecendo as problemáticas, principalmente que hoje a gente vivencia muito a questão do ato infracional cometido por adolescentes, o que o CMDCA tem que fazer é uma discussão de como evitar, qual o papel de fazer a prevenção. Por isso que é importante a participação das entidades no CMDCA, porque não tem como você discutir política pública apenas na esfera da prefeitura, a esfera do Estado. Os órgãos, né, que no caso o conselho na divisão dele, uma parte como é sociedade civil e outra parte é as secretarias da prefeitura, a parte da secretaria da prefeitura são a parte técnica, que através das suas secretarias vão trazer técnicos que possam trazer orientações de leis e também de planos municipais ou planos estaduais. O que cabe às entidades que elas trazem consigo o atendimento direto às crianças e adolescentes e trazem consigo a problemática. Então, dentro do Conselho, o que nós fazemos é essa discussão. Então, junto com o Ministério Público, aí eu quero fazer a referência ao doutor Gustavo, que é o promotor da Vara da Infância e Juventude. Ele vem sempre dialogando com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e também com os conselhos tutelares. Aqui eu quero fazer uma referência aos conselhos tutelares, porque os conselhos tutelares também vêm conosco discutindo e tentando sanar os problemas, que são diversos. Hoje em dia, infelizmente, a juventude, o tipo de jovem hoje é diferente da minha época, então eu preciso mesmo que o CMDCA discuta, dialogue, para ver essas problemáticas que são questão de direitos, né, e também dos deveres, porque nossos jovens têm direitos, o ECA veio para dar os direitos, mas também a cada direito que você tem um dever. O Estatuto da Criança e Adolescente faz, no dia 13 de julho agora de 2018, faz 28 anos. Muita gente às vezes acaba criticando, né, que nós defendemos o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Nós defendemos sim. O ECA foi feito para o Brasil, não foi feito para a Suíça, para outro país da Europa. Por quê? Eu tive a oportunidade de participar já de conferências nacionais e conferências internacionais. Um dia, conversando com o pessoal da Espanha, eles falando, e nós conversando, e perguntei para eles se existia alguma lei especificamente para a criança e adolescente. Eles falaram que não, porque a Constituição já previa isso. Se você pegar o conselho, você pegar ali do idoso, ali da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, todos saem do mesmo artigo, que é o artigo 227 da Constituição Federal. Para alguns países, só o que está escrito na Constituição é suficiente. Não há necessidade de você, de um artigo de uma Constituição, você fazer, que nem é o caso do ECA, fazer mais 260 artigos especificando o que é necessário a garantia de direitos e deveres. O que acontece? Os outros países, né, pega a coisa da Europa, eles já garantem esse direito. O Brasil, infelizmente, não. Então a gente percebe que muitas vezes, até para a pessoa, um pai de família, uma mãe de família, garantir o direito dela, ela se baseia muito no ECA. Muitas ações que eu já fiz e consegui agir durante o município foi porque o ECA era previsto, tanto na vaga da escola, na vaga da creche, na questão do trabalho, a permissão do trabalho, porque o jovem aprendiz pode trabalhar a partir dos 14 anos, tudo isso é permitido através do ECA. E quando a lei foi feita porque, infelizmente, não digo o estado de São Paulo, mas se pega alguns estados do Nordeste, a gente percebe que muitos direitos dessas crianças não são garantidos. Muitos lugares não têm escolas. E como é que, às vezes, o Conselho Tutelar consegue atender isso? Através de ações, que é a qual o Estatuto prevê, e aí o município, o Estado, tem que garantir essa vaga de escola para essa criança, ou se não, às vezes, uma criança que ela é com deficiência, ela precisa de um atendimento mais aprimorado. O Estatuto prevê isso. Que nenhuma criança pode ser prejudicada por não ter condições financeiras. Por isso que muita gente recorre ao Estatuto. Só que, infelizmente, o pessoal acha que o Estatuto tem só
direitos e ele tem deveres. Ele coloca deveres também aos pais, que ele cobra que o pai acompanhe o seu filho na escola, ele cobra que o pai veja as notas, ele não coloca obrigação nos professores. Os professores têm que dar a qualidade de ensino, mas quem é responsável para poder acompanhar o seu filho na escola é os pais. Então, Marcos, você falou uma coisa muito importante, né? Que permeia a cultura brasileira. A Constituição Federal, ela fala em direitos, mas em deveres, né? E esse binômio direitos e deveres, né? No país, ele é respeitado, porque você chamou atenção várias vezes, né? Olha, nós temos direitos, mas nós temos deveres, né? Se você pegar a Constituição Federal, você vai observar que a palavra direito vem milhares de vezes e deveres são poucos. E mesmo poucos não são respeitados no nosso país. Como é que o Conselho consegue lidar com isso, né? No momento que o pai exerce o seu direito, o Conselho tem todo um trabalho de sensibilização para que ele também possa fazer o seu dever? Sim, já fizemos isso no passado, na presidência de 2010 a 2012 do CIMDCA, junto com a promotoria, junto com o Dr. Osmaí, que era na época o promotor da Vara da Infância e Juventude, fizeram várias reuniões com os diretores de escola. E até agradeço porque na época você era a secretária de Educação e nos ajudou a fazer essas reuniões. Das reuniões com os diretores de escola, vinha muito essa situação do direito e do dever. E aí a gente começava a explicar qual era o papel e qual era o dever do pai e qual é o dever do adolescente. Poucas pessoas sabem que o Estatuto, no artigo 98, ele fala da omissão, né, da sociedade, fala da omissão do Estado e fala da omissão da criança e adolescente também, que na omissão você tem que tomar decisões. Só que isso, infelizmente, não se estuda muito isso. E quando nós fizemos reuniões com os diretores de escola, foi dizer o seguinte: todo o Conselho Tutelar, como o Conselho da Criança e na época a promotoria, queria fazer reuniões nas escolas para tirar essas dúvidas, até para poder explicar que tem limites. Então, o jovem tem direito à sala de aula, ele tem direito à carteira, ele tem direito a um professor, mas ele tem deveres também. E se a qual ele não cumpriu, ele tem todo um regulamento jurídico para ser cobrado dele também. Porque se ele, por acaso, ele insulta um professor em sala de aula, ele é como se fosse um juiz. Ele é uma autoridade máxima. Xingar um professor em sala de aula é um ato infracional. E isso tem que ser. Só que, infelizmente, às vezes, o professor não sabe que tem esse direito. É lógico, o professor ele vai tentar sensibilizar o aluno e explicar que isso está errado. Mas o desacato a um professor é muito grave isso. E, infelizmente, a gente percebe que já tem vídeos por aí, a nível Brasil, que às vezes tem professores que são agredidos. E não pode. Um professor, minha mãe foi professora, e o respeito ao professor tem que ser muito grande, né? Olha, vamos aí agora parar um pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo, mas a gente vai voltar no próximo bloco falando de direitos e deveres, respeito ao professor, importância de tudo isso para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária e com menos injustiça. Fiquem ligados que a gente volta já já. Estamos de volta em nosso programa Siga Esse Exemplo, na onda da solidariedade, batendo um papo muito gostoso aqui com o Marco. E a gente parou o último bloco falando de direitos e deveres. A dificuldade, né, das pessoas entenderem que para exercer o seu direito, ela também tem que exercer o seu dever. A Constituição Federal é clara, né? Educação é um direito, mas é um dever da família
e do Estado, né? E às vezes a gente observa uma cultura de solicitação por direito e nós não temos uma cultura de prática de deveres, né? Você disse que o Conselho atua diretamente nisso, inclusive em reuniões feitas com as escolas. Como é que é o relacionamento do Conselho com as escolas municipais, com as escolas estaduais e o que o Conselho pode agregar nesse período onde o aluno tem todo um período de processo de formação, um período de processo de ensino e aprendizado para que ele possa fazer a diferença na sociedade? Então, o Conselho Municipal, como já disse, ele é o órgão que discute a política pública da criança e adolescente. Nós assumimos agora a presidência novamente do CMDCA. Já conversamos com o Dr. Gustavo, que é o promotor, juntamente com o Conselho Tutelar. Iremos fazer algumas comissões. Dessas comissões, a Comissão da Educação, da Saúde e de Direitos Diversos. E nessas comissões ir até os órgãos para poder dialogar e conversar. Referente às escolas, é lógico, o órgão mais próximo às escolas são os conselhos tutelares, porque são eles que recebem a demanda que até está previsto no Estatuto quando há evasão escolar, comportamento e caminhar para o conselho tutelar. Mas o Conselho Tutelar é um órgão que ele recebe, só que ele não é o órgão da atividade da política pública da criança. O Conselho Tutelar é como se fosse um PROCON, né? Cabe ao Conselho da Criança a fazer essa discussão com os órgãos próximos. E isso é o papel do CMDCA. Nós pretendemos fazer reuniões agora possível esse segundo semestre de 2018 com o diretor de escolas municipais e o diretor de escolas estaduais para que a gente possa conversar, sentir a demanda do que é necessário e aí sim chamar outros conselhos também próximos para dialogar. Por exemplo, nós fazemos uma vez por mês reunião com todos os presidentes de conselhos municipais, né, da pessoa com deficiência, da juventude, do idoso, do turismo, meio ambiente e os demais conselhos municipais. Quando nós reunimos os presidentes, nós discutimos política pública de um apoio ao outro. Então, é lógico, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente chega um certo momento que ele tem que atuar junto com o Conselho Municipal da Juventude. Porque quando entra na questão dos grêmios estudantis, que é um direito que o jovem tem de participar, e é importante que ele participe, porque o jovem que ele é participativo, a tendência daquela escola ser uma escola mais querida, menos depedrada e assim por diante, porque os jovens participam. É importante que o diretor de escola ele perceba que o Grêmio é importante, ele também está previsto no ECA, né? É importante que o diretor de escola apoie esse jovem participar. É importante que o diretor de escola faça que o Grêmio exista sim, para que ele seja um instrumento de diálogo com os jovens e muitas vezes de solução. Porque é difícil para um diretor de escola hoje dirigir uma escola com um número infinito de alunos que tem, e devido a 3 períodos, nossas escolas todas são bastante numerosas, você sabe muito bem disso, né? Como já foi secretária de Educação, uma excelente secretária, e sabe que é difícil. Hoje, infelizmente, um professor, ele é tudo, né? Ele acaba, pela ausência, ele acaba sendo pai, mãe, psicólogo, assistente social. Então, aí cabe os órgãos, os conselhos, né, municipais dar um apoio tanto às escolas, né, como também aos hospitais, porque às vezes aparecem demandas de jovens, né, que precisam de orientação. Nós sabemos que algumas doenças, né, infelizmente, estão voltando à tona, que é a questão da sífilis e da AIDS, porque infelizmente os jovens não estão tendo essa consciência e infelizmente não estão se preservando e está aumentando muito. Nós temos casos de entidades nossas que são acolhimento de criança e adolescente, que as crianças foram retiradas dos seus pais por serem pessoas que infelizmente não souberam tomar conta dos seus filhos, o Poder Judiciário teve que tirar. E essas crianças estavam, né, com deficiência visual por causa da sífilis, e isso infelizmente é uma falta de comunicação. Então tem muito trabalho a fazer, né? Só que tem que ter a participação da sociedade. Então a gente convida a todos a participar das nossas reuniões. As reuniões do Conselho Municipal da Criança e Adolescente hoje são durante o dia, mas nós teremos reuniões também à noite para a população poder participar, discutir, conversar, dar ideias, porque uma cidade com 300 e poucos mil habitantes,
Então você tem aí de 0 até 18 anos, você tem 34, 35% dessa população com a qual fala o IBGE de 2010. Então nós temos aí quase 100 mil crianças e adolescentes, né? E alguns já na faixa de juventude. Temos que discutir isso. E não dá para só um órgão. Né? Apesar que esse é o nosso papel, mas tem que ter a sociedade, as universidades, né, nos apoiando para essa discussão. Inclusive o Conselho, dentro da sua divisão, tem a participação de uma universidade, que é a da UNAERP, que vem com a gente com apoio, elucidando, né, algumas ações que nós estamos fazendo. Então, a sociedade em si ela tem que ser participativa. O problema não pode ser colocado para a prefeitura resolver, ou os pais passarem só para o professor, a prefeitura resolver. Os pais têm que participar, eles têm que ser atuantes. Mesmo a gente sabe que a sociedade hoje está bem diferente em relação a esses pais, porque em muitas casas você tem a mãe que é responsável pela casa toda, às vezes tem o pai ausente. Esse grupo de famílias aí, mais ainda nós temos que apoiar. O número do Guarujá de situação de pessoas vulneráveis é muito alto, né, infelizmente. Nós temos aí 4% da população que está nessa situação. Infelizmente, a renda familiar deles está na linha da pobreza, que a renda familiar é R$70 mês. Então, por isso que nós temos que acompanhar. Nós temos que dar apoio ao Poder Judiciário, né, ter essa interface com o Ministério Público, com a Delegacia de Polícia, tanto a Delegacia Sede como também a Delegacia de Mulher, que tem um atendimento muito alto. Então, todos nós temos que participar dessa discussão. Bom, o papo está muito gostoso, falar de direitos, mas não esquecer dos deveres, é contribuir com a nossa sociedade. E a gente vai para um breve intervalo e logo depois a gente vai estar recebendo aqui o Marcos. O Marco e Marcos. O Marcos é vice-presidente do CMDCA e a gente vai continuar esse papo entre direitos e deveres, contribuição para a nossa sociedade. Do que é feita uma universidade? Ela é feita de encontros reais, conexões verdadeiras carregadas de inspiração. A menor distância entre o eu posso e o eu consigo. Desconhecidos que se tornam amigos para a vida toda. Encontros aleatórios com potencial para mudar o mundo. Infinitas ligações gerando conhecimento. Pessoas unidas pelo mesmo propósito: transformar. E assim, de encontro em encontro, a universidade vibra, pulsa. Acredite nos encontros. Eles vão mudar sua vida. Ingresse na UNAERP com sua nota do Enem ou consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. Estamos de volta em nosso programa Siga Esse Exemplo na Onda da Solidariedade. No primeiro bloco, a gente conversou com o Marco, que é presidente do CMDCA. E agora a gente vai conversar com o Marcos, que é vice-presidente do CMDCA. E ele vai contar para a gente como é que a gente pode ajudar o CMDCA. Nós falamos no primeiro bloco da importância da participação da sociedade civil, da participação das famílias em todo o processo de exigência de direitos, mas de prática de deveres. E a gente queria saber como é que uma pessoa que esteja nos assistindo pode contribuir com o CMDCA. Toda pessoa ela pode contribuir através de doações. E essas doações da pessoa física, ela pode ser dedutível no imposto de renda. E existe um guia no site da Receita Federal que dá todas as dicas, como é que a pessoa deve fazer, para que essa contribuição possa ser deduzida na sua próxima declaração de imposto de renda.
Bom, então quem quiser mais informação, dá uma olhadinha aqui embaixo. Nós vamos pôr o site da Receita Federal, o telefone do CMDCA, para que você possa entrar em contato e fazer a sua contribuição. É simples, não custa nada, é só você gastar um pouquinho de tempo e pensar a importância disso para a sociedade. Então vamos voltar. Eu vou fazer meu imposto de renda, eu entro nesse site, ele vai me passar as orientações, sigo as orientações, entro em determinado formulário, é isso? Sim, porque é importante salientar que essas doações elas vão ser dirigidas ao CMDCA. No CNPJ do CMDCA, na conta do CMDCA, e tudo isso para que haja um controle, como é que esse dinheiro foi usado. Tudo vai ter prestações de contas, né? E depois o contribuinte, ele pode, na sua declaração de imposto de renda, declarar esse valor que foi doado. Se não for através do CMDCA, ele não vai poder fazer essa dedução. E você participa também de uma associação, né? Nós temos associações, ONGs. Eu queria que você falasse um pouquinho a importância da contribuição social dessas associações que cuidam do bem-estar, que se preocupam com a transformação da sociedade. A minha história na Associação dos Autistas, dos Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá, começou no ano de 2000. Eu me formei em 94 e comecei a trabalhar com o terceiro setor. Trabalhei em sindicato, em outras associações, e ali começou a história da APAAGE, né? Da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá. E começou precariamente, não tinha nenhum local, mas foi um trabalho muito bonito que, com o passar do tempo, cresceu. Mas o importante até de falar é que desde o início, como eu estava lá, a gente já foi fazendo o que tinha que ser feito, registrando tudo, fazendo todas as prestações, fazendo todos os balanços. E isso foi importante, porque hoje, depois de 18 anos, nós temos uma história, né? Agora, com relação a esse trabalho, a importância da associação na cidade, o que ela fez, só a gente pensar que começou com menos de 10 mães. E hoje são atendidas mais de 350 autistas. Então, aquela semente, aquilo que começou ali, que com 6, 7 pessoas, hoje está atendendo uma coletividade. E é muito bonito o trabalho. E essa minha vocação na parte contábil acabou também com o envolvimento na questão social, na questão do atendimento. Porque uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção é que não basta fazer o atendimento, nós temos que mostrar, nós temos que comprovar, nós temos que estar mostrando para a sociedade como que está sendo feito. E é esse trabalho que nós temos feito. Bom, você está há quanto tempo já na associação? São 18 anos, né, desde o início, né? E trabalhei em outras associações também. Eu já atuei em várias associações aqui na cidade de Guarujá, né? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa Siga Esse Exemplo. Eu queria saber se você tem mais alguma consideração, alguma informação importante que você possa passar para os nossos telespectadores. É importante que no segundo semestre o CMDCA vai promover uma capacitação para as organizações sociais, né, da sociedade civil. E isso é muito importante, para que a Lei 13.019 trouxe muitas mudanças, e as entidades precisam se capacitar. Olha só, gente, não perca essa oportunidade. Dá uma olhadinha aqui no endereço do CMDCA. Fica ligado. Aprimoramento constante. Construir um país sério é se aprimorar diariamente. Então, você que é de alguma instituição, entra aqui, liga para o CMDCA e não perca essa capacitação. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Fiquem com Deus e até a próxima.